Olá, observadores, tudo bem? Vamos à história de hoje, né? Vamos ver o que a gente pode aprender com essa história. Então, gente, essa história é de uma mulher que vamos chamar ela de Glória. A Glória é uma mulher que ela tem 47 anos, muito jovem ainda, muito bonita. Ela se casou muito cedo, deixando de lado o sonho de fazer uma faculdade. Casou, já começou a ter os filhos. E aí ela e o marido tinham uma pequena mercearia e ela trabalhava junto com o marido nessa mercearia. Teve o segundo filho e os filhos crescendo, já começaram a estudar, já ficaram maiores, né? Já adolescentes, jovens, já foram para a faculdade, fizeram cada um sua faculdade. E a filha foi morar fora em outra cidade, trabalhar naquilo que ela tinha se formado. E o filho escolheu sair do país. E a Glória ficou mais o marido. E o casamento deles, que já era de muitos anos, não estava muito bem, né? E aí, por já não estar muito bem, terminaram se separando. E cada um foi viver a sua vida. E a Glória encontrou na internet um meio de se divertir, um meio de conhecer pessoas, né? E ali, sempre postando fotos muito bonitas, fotos dela às vezes viajando, em viagens, fotos dela no seu carro. E aí ela começou a chamar a atenção de alguns homens. Aí conheceu algum deles pessoalmente, e aí entre esses teve um que chamou a atenção dela. Aí marcaram, se conheceram, aí veio o segundo encontro, e aí já no segundo encontro ela viu que ele veio de Uber, e ela perguntou para ele pelo carro dele, porque nas conversas deles, pelo telefone e também no Facebook, ela sempre via, né, que ele estava com o carro. E ele dizia que era corretor e, lógico, precisava de um carro, né, para poder está indo visitar os apartamentos, as casas que ele vendia. E ela perguntou para ele, né? E ele falou: não, meu carro é um carro de luxo, é um carro importado e teve que trocar uma peça e por isso está na concessionária, eu tive que levar na autorizada. Tá bom, e ela acreditando em tudo que ele falava, né? E vieram outros encontros e ela perguntou pela família, né? Se ele tinha família, como que era. Aí ele disse que tinha a mãe dele, que a mãe dele morava no interior, numa cidadezinha do interior. E os filhos dele, por ser menores ainda de idade, moravam com a ex-mulher dele. E tá bom, e ele falou para ela, e aí, vamos conhecer, eu vou te levar na casa da minha mãe, você vai conhecer sua sogra, tá? E chegou o dia, né, deles irem conhecer a mãe dele no interior. E aí lá se foram eles, conhecer a mãe dele, e ele dirigindo o carro dela, ele levando o carro dela, dirigindo. Pararam, assim, já entrando numa estradinha de chão, pararam para lanchar e seguiram viagem. Seguiram viagem e logo a Glória dormiu. A Glória dormiu um pesado sono, foi aonde ele já amarrou as mãos dela e os pés dela e a jogou no barranco. Jogou no barranco, lá embaixo tinha um córregozinho. E ele pegou o carro dela e sumiu. Então, gente, é que quando eles pararam para lanchar, ele colocou sonífero e veneno no suco dela sem ela perceber, né? Então aí é por isso que ele jogou ela pensando que ela ia morrer por causa do veneno que ele tinha colocado no suco, né? E já que ela ia dormir muito também por causa do sonífero, então ele pensou que ela nem ia ver morrendo. Mas ali, graças a Deus, né, o gado vinha para beber água. E quando eles vieram e viram aquele corpo, eles começaram a berrar, né? E eles nem quiseram beber água. E foi chegando mais vaca e todas berrando. Chegando e berrando, fazendo aquele barulhão, aquele berreiro. E aí um fazendeiro ali por perto ouviu, né, os berros das vacas. E foi lá, correndo, ver o que estava acontecendo. Porque ele percebeu que estava acontecendo alguma coisa estranha, né? E aí, chegando lá, ele se deparou com o corpo da Glória. Se deparou com o corpo da Glória ali, aí chegou mais perto e percebeu que ela ainda estava viva. E aí pediu socorro, o socorro veio correndo, já veio um carro próximo lá, pegou ela, já levou para o hospital, nem esperaram a ambulância não. Já levaram ela para o hospital ali da cidadezinha mais próxima e lá ela ficou por 17 dias, né? Graças a Deus que sobreviveu. E ali mesmo no hospital, o hospital fez a ocorrência, né, assim, notificou a polícia que foi encontrar essa mulher, estava sem documento e tal, a polícia já foi lá e ela já estava podendo falar. Então, aí ela se lembrou do fato, deu as características dele para a polícia, deu o nome que ele tinha dado para ela para a polícia e deu também a placa do carro dela, né, para a polícia. E aí a polícia fez uma rápida, olhando ali assim no computador, né, rapidinho, já localizaram pelas características
E aí viu que ele usava vários nomes falsos, o nome que ele usava, falou para ela, não era o nome verdadeiro dele, mas a polícia tinha o nome verdadeiro dele, pelas características, foi localizado, ele já estava lá na fronteira, tinha tentado vender o carro dela, mas não conseguiu vender, as polícias de lá desconfiaram, puxaram o computador, assim, pela fisionomia dele, viram a foto dele, e ele foi preso lá na fronteira, e o carro dela estava lá, né, aguardando alguém buscar. E assim, gente, tem um fato também importante que foi assim, antes dele fugir para a fronteira com o carro dela, ele passou na casa dela, porque quando ela já dormiu, que ele jogou ela lá no barranco, ele já tinha pegado a bolsa dela, pegou a bolsa dela, pegou a chave, abriu a casa dela, já sabia de tudo lá, né? Passou lá, roubou vários pertences dela, tudo de coisa de valor que ela tinha, que coube no carro, ele pegou tudo, fez um limpo assim na casa dela e levou assim para vender, né? E acredito que deve ter vendido, porque só o carro dela foi apreendido, não tinha mais nada. E aí ele estava preso e também ela descobriu que ele era um estelionatário, que ele usava vários nomes e que ele já tinha dado golpe em várias mulheres. E não era só em mulheres não, dava golpe em homens também. Todo mundo que caía na rede para ele era peixe. E aí depois disso, gente, ela teve síndrome do pânico, ficou muito com medo de viver, tinha medo de tudo. Esse acontecimento já faz um tempinho. E teve sequela em vários órgãos por causa do veneno, porque o médico disse para ela que ela não morreu porque o veneno que ele deu para ela foi pouco, mas alguns órgãos dela ficaram lesados sim, ali teve que fazer tratamento por vários anos ainda. Então ela não conseguiu mais viver na casa dela, tinha medo até de chegar perto da rua, não quis mais viver lá. Aí o filho dela, que mora no exterior, que veio, tirou o carro dela de lá e aí pegou e levou ela. Levou ela para ela viver lá no país que ele vive, porque aqui ela não dava conta mais de viver. Então, gente, a vida dessa mulher, da Glória, mudou completamente, né, depois disso. Então, e o que fica de aprendizado para nós nessa história é o seguinte, é a gente tomar muito cuidado, né, com as pessoas que a gente conhece, principalmente esses que conhece pela internet, né. Você vê, esse cara foi chegando mansinho, muito bom, aquela coisa maravilhosa, né, e a mulher vai se deixando levar por causa disso. Não é assim não, né, gente? Você vê, ele mentiu para ela várias coisas, omitiu várias coisas e ela não foi percebendo, né? Ela foi se deixando levar. Você vê, ele falou para ela que a mãe dele morava no interior, numa cidadezinha. Por que ela não pediu o telefone para ele dessa mulher, da mãe dele? Não conversou com ela, não procurou saber da existência dessa mulher, se era verdadeira, que essa mãe dele morava mesmo no interior, né? Ou se essa mulher era mesmo a mãe dele, porque às vezes também pode até inventar uma mãe falsa, né? Tinha que conversar muito, tinha que pesquisar, né? Mas para você ver, né? Tipo assim, ele soube passar uma lábia tão grande nela que ela foi logo acreditando em tudo, que nem pesquisou nada da vida dele, né? Não procurou saber se os filhos dele realmente existiam, se existia uma ex-mulher que cuidava desses filhos dele, porque ela podia ter pedido, né? E o telefone dos seus filhos? Deixa eu falar com eles, né? Deixa eu falar com sua mãe, para ver se essas pessoas existiam mesmo, né? E provavelmente que não, provavelmente que essas pessoas não existem, né? Se filho dele existe, provavelmente ele não sabe nem por onde anda, né? O carro que ele falava para ela, que estava na concessionária arrumando, porque era carro de luxo, tinha que ir só para concessionária autorizada, né? Provavelmente não existe, aquelas fotos que ela viu lá no Facebook não era de carro nenhum dele, que qualquer um pode tirar uma foto dentro de um carro, pede emprestado para um amigo, encostado num carro e o carro nem é da pessoa, né? Então, aí às vezes era tudo de aparência, né, que esse homem mostrou para ela, mas ela foi acreditando. E ele já foi vendo ela acreditando, já foi logo morar dentro da casa dela, já tomando conta do carro dela, já dirigindo e tudo, chamou ela para ir ver a mãe, visitar a mãe, ela foi, coitada, acreditando que ia conhecer a sogra. Para você ver no que ela caiu, né? Então, gente, a nossa vida é a coisa mais preciosa, né? Então, a gente, ao conhecer uma pessoa, principalmente pela internet, a gente não tem vergonha de pesquisar a vida dessa pessoa. A gente ir atrás de ver as coisas que ele fala pra gente, né? Se é verdadeiro, se existe uma mãe, se existe uma família, uns filhos, o carro, se é verdade, onde é a concessionária, vamos lá que eu quero ver, né? Muitas vezes a gente fica assim com vergonha, não, eu tô pondo ele em prova, tô pondo a pessoa em prova, eu não quero ir ver não, senão ele acha que eu não acredito nele, mas a gente não tem que acreditar mesmo não, a gente tem que provar assim as coisas, a gente tem que ver mesmo se existe, né, pra gente não estar colocando a vida da gente em risco, a vida da gente é muito preciosa. Já pensou se essa mulher morre, como que ia ficar os filhos, a família dela, né? Às vezes a gente não tem que pensar não é só na gente, naqueles que a gente vai deixar depois todo mundo sofrendo por causa do que aconteceu com a gente, né? Quantas mulheres por aí já não perdeu a vida, né, gente? Por
se envolvessem com a pessoa que ela nem conheceu direito, a pessoa era um golpista, só queria passar ela para trás. Então essa, graças a Deus, ainda foi salva, né? Deus ainda permitiu ainda ela ser salva, né? Então o que fica, gente, de lição para nós é isso, pra gente ter mais cuidado em tudo, né? Pra gente não ir com muita sede ao pote, pra gente não ir fazendo as coisas com muita pressa, né? Parar um pouco, analisar, prestar atenção onde a gente tá entrando, né? Então é isso aí, gente. Deixa essa história aí como reflexão para vocês, viu? Se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no meu canal, deixa um like, deixa um comentário, viu? E é isso aí. Até a próxima.